Vamos ver. Aqui vai ficar no 4G mesmo. E aqui eu vou desligar. Não, vou até deixar. Caso essa internet volte. Ô, meu povo, minha pova, se achegue, meu povo. Deixa eu só arrumar aqui que o lance é o seguinte, meu povo. A internet não colaborou com a gente hoje. Deu um vendaval aqui na cidade. Nós estamos tudo sem internet. Aí vou fazendo 4G mesmo aqui com vocês. E vamos fazer por aqui mesmo, né? Não tem problema, ninguém vai morrer por causa disso. Aí o que acontece, galerinha? Pra quem tá chegando aí agora, depois o que eu faço? Eu pego, ó, eu vou até desligar aqui pra não economizar essa internet. Eu pego essa live aqui, salvo e jogo lá no canal do YouTube, beleza? Infelizmente não vou poder mostrar os slides pra vocês, mas na próxima a gente faz isso. É sempre assim, né? YouTube trollando a gente. Faz parte. Galera, mas na verdade não é a culpa do YouTube, coitado. A culpa é isso que aconteceu, tá? Tá bom, mês de agosto aqui pra gente, venta muito. E hoje deu um vendaval muito doido aqui. De tarde ficamos zerados de internet, sem nada de internet, sem nada. Deixa eu só arrumar aqui o tripézinho. Sem nada de internet, até que voltou. Só que eu até achei que daria para fazer a live, mas infelizmente não deu, tá? O vendaval que deu aqui acabou com a internet, acabou luz e tudo mais. Ainda bem que tem um 4G para salvar a gente, beleza? Então vamos fazer por aqui, né? Nossa live vamos fazer por aqui hoje. E aí depois eu salvo ela e jogo no YouTube, como eu já fiz com uma live que aconteceu isso também. Belezinha, meu povo? Certo? Então, ó, galera, hoje eu vou abordar uma questão. O vento chegou... Não, o vento só chegou agora, isso que é o duro. Geralmente agosto aqui pra gente venta muito, né? Só que tava tranquilo, inclusive até tava comentando com uns familiares esse final de semana. E o vento, eu falei assim, cara, nem parece que tá mês de agosto, porque não tá ventando. Aí hoje desembestou ventar. Vai saber, né? Chegou atrasado esse vento pra gente aqui. E o vento aí pra você chegou também? Então tá certo, Humbertão. Nós estamos do lado um do outro aqui. É isso aí. Meu povo, hoje o assunto vai ser sobre uma parte aí do controle sanitário, né? Do manejo sanitário do rebanho, das nossas vacas de cria. E a gente sabe que isso às vezes gera algumas dúvidas, porque talvez na hora de realizar o planejamento do controle sanitário, muitas vezes o produtor, até mesmo o técnico, né, não sabe se faz ou não uma vacina contra leptospirose, junto com a vacina polivalente, uma vacina conjugada, né? Mas é isso aí, hoje nós vamos abordar esse tema aí, beleza? E galera, para quem estava me pedindo muito, o que acontece? As inscrições do mapa da reprodução bovina, elas se encerraram, nós estamos com uma turma em andamento. E teve muita gente me pedindo, eu não consegui entrar, não tem como, e não tem, gente. Combinado não sai caro, né? Encerrou as inscrições, encerrou. Então, eu e a equipe, nós decidimos liberar as inscrições para os 7 passos para um protocolo de sucesso. É um curso prático, objetivo, que vai ajudar você a melhorar os seus resultados aí de forma rápida, independente do protocolo que você esteja utilizando. Se você colocar os 7 passos em prática, você vai conseguir extrair o potencial máximo. É só seguir o passo a passo, certo? Aproveita que nós estamos com uma condição imperdível de 50% de desconto, tá bom? 12 vezes de R$ 29,64. Então, tá show de bola para quem quer, não tá no mapa, mas quem quer melhorar os seus resultados, ó, melzinho na chupeta. Beleza, meu povo? Não perde tempo. Para ajudar vocês, é quem tava pedindo mesmo, beleza? Link vai estar na bio, tá, galerinha? Infelizmente, eu vou até enquanto o pessoal tá chegando aqui, rapidão. Só vou trocar, porque o link que eu coloquei na bio era o link da live, beleza? Ó, vou trocar aqui o link que tava no YouTube. Eu vou colocar o link dos 7 passos. Meu povo, é o seguinte. Hoje eu quero falar só de leptospirose com vocês. Questões de vacina, questão de contaminação, disseminação da doença, o que a gente pode levar em consideração aí para a gente estar fazendo um planejamento estratégico, né? Claro que depende muito da região. Combater leptospirose, ela depende muito da infestação que está na sua região. Qual é o seu desafio que você tem aí na propriedade, né? Aqui, por exemplo, nós temos muitos
animais silvestres, por exemplo, na região pantaneira, né? Região pantaneira a gente sabe que tem muita capivara, né? Muito animais silvestres lá, e isso é um problema na questão da leptospirose. Só que assim, quanto a isso, existem controles, existem outras maneiras de ser eficiente no controle da leptospirose, né? A gente pode... Deixa eu ver se mudou. Olha lá, o link já está na bio, tá, galerinha? Quem está interessado nos 7 passos, o link está na bio. Já coloquei aqui. Agora fecha, vamos focar aqui com vocês. Então, assim, tem gente que tem um certo descuido com a leptospirose. É uma enfermidade que tem cura, dá para tratar e tudo mais. Ok, beleza, né? E muitos se preocupam assim, eu não tenho ratos, né, na minha propriedade, ou meu barracão de sal aqui, meu barracão onde eu armazeno a minha silagem, a minha ração, tudo é tranquilo, não tem problema nenhum. Só que aí que está o problema, tá? Eu quero falar com vocês a respeito de pegar toda a linha de raciocínio, desde a parte de infecção até o que ela causa, e vamos embora até seguir no controle sanitário junto com a vacina, tá? Qual é o problema? A gente tem que pensar assim, ó. Todo mundo vai falar assim que o problema das leptospiroses nos rebanhos bovinos, né, nas matrizes, vai ser a questão de rato. Todo mundo vai fazer, já ouviram falar isso, beleza. Só que a cepa da leptospirose que acomete os bovinos convive entre os bovinos, né? Não depende somente dos ratos. Aí a gente tem que parar para raciocinar da seguinte forma. Olha só. Quando você tem, vamos supor assim, um roedor, um rato ali, que seria o transmissor da doença para os bovinos, se você parar para pensar, o rato ele passaria pela urina, né? É uma contaminação que passa através da urina. Aí você pensa, você tem um rebanho lá, sei lá, de 100 vacas, um lote lá de 100 vacas. E aí, o rato, ele urina questão de ml. Qual que é a chance desse rato contaminar o seu rebanho? É muito pequena. Então, a contaminação da leptospirose ocorre entre eles mesmos, entre o próprio rebanho, entre as próprias fêmeas. Existe a contaminação direta e indireta, né? A transmissão direta e indireta. Se você analisar, como que é uma forma indireta, né? Se ela é passada pela urina e a leptospirose tem a capacidade de ultrapassar a barreira da pele, então, ou seja, muito provavelmente, conforme o ambiente que esse animal se encontra, regiões alagadiças, por exemplo, ou açudes, ou represas onde esses animais ingerem água, é a maior fonte de contaminação. Se você parar para pensar, é muito mais contaminante do que propriamente no rato. Por quê? O animal, a vaca contaminada, vai ingerir água, vai fazer ingestão de água, e o que acontece? Ela urina, defeca, e tudo ali no local onde eles estão ingerindo a água. E aí acontece a contaminação. A gente sabe que a leptospirose ela permanece no ambiente por média aí de 6 meses, né? Então, assim, ela consegue sobreviver durante 6 meses no ambiente propício para ela, lugar úmido, né? Barro, água contaminada e tudo mais. E aí você para e pensa, essas propriedades que nem nossa realidade aqui, no Pantanal, onde tudo é açude, a fonte de água para os animais, não vem de uma pileta. Claro que isso a gente está tentando mudar conforme a gente vai orientando, mas muitos animais aqui bebem água no tanque, no açude, né, que a gente fala, no lago, na lagoa ali, não sei como é que vocês chamam na região de vocês. Aqui é muito açude, né? Represa. E aí acontece a maior chance de contaminação. Outras formas de contaminação ocorrem através dos envoltórios fetais, vai acontecer também de forma por vestígios de aborto, acontece a contaminação pela cópula, né? Pela hora que o touro vai cobrir a vaca, se ele estiver contaminado, ele passa por ela, porque é uma DST, tá? A leptospirose ela é uma DST. Inclusive, na hora que eu falar com vocês aqui sobre os protocolos, não deixe de vacinar os machos, mas eu vou falar isso para vocês mais para frente aqui um pouquinho. Deixa a gente alinhar. É que eu ia mostrar isso tudo nos slides para você, mas infelizmente tô no 4G aqui, vai ficar no 4G hoje. Vai ser em slide mesmo, galera. O negócio é o seguinte, falar aqui com vocês, conversar, tirar dúvida e um bate-papo mais leve, né?
Então, o que acontece? A transmissão, a leptospirose, meu povo, tem inúmeras sorovárias aí. Então, a gente não sabe assim, o que realmente, qual é a leptospirose que acomete aquela propriedade. Então, o mais correto, já que ela pode ser transmitida em poças, né? Poças d'água, açude, tanque, pela urina, pelo restos de aborto, que mais? Pela monta natural e tudo mais. Qual seria a melhor maneira de se prevenir? A gente, primeira coisa, precisa entender qual é o agente que a gente precisa combater. Ah, é uma leptospirose? Beleza, é uma leptospirose. Mas como que a gente vai combater essa cepa de leptospirose se a gente não sabe qual leptospirose é? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Qual é a cepa que acomete o rebanho das nossas fêmeas, entendeu? E aí, galerinha? E aí, para isso, eu sempre sugiro que faça a sorologia. Léo, a sorologia é cara. Beleza, sorologia é cara, eu concordo com vocês. Dependendo do local onde você vai mandar fazer essa sorologia, é caro. Principalmente, porque aqui, particularmente no nosso estado, né, eu desconheço algum laboratório que faça. Então, tem que ser enviado para fora. Aí, custo de frete, vai para lá, volta para cá. Então, demora isso mesmo. E quando você vê, tipo assim, você até descartou a vaca e você nem sabe o que estava cometendo. Muitas vezes é isso que acontece. Sem contar que, provavelmente, quando aborta, uma vaca aborta, né, proveniente de uma leptospirose, muitas vezes, no corte, por exemplo, não se tem esse dado. Aqui, são poucas as propriedades que têm um acompanhamento sério, um acompanhamento em cima mesmo da vacada, que você consegue medir isso. Às vezes, são situações que acontecem, são casos que acontecem, que por falta de orientação, por uma falta de conhecimento da mão de obra dentro da propriedade, eles não fazem essa apontação, esse apontamento aí, dessa notação dos casos que acontecem. Então, é difícil você conseguir um histórico muito claro. Provavelmente você vai falar assim, é uma leptospirose, sei lá, abortou porque suspeitou de brucelose, ou abortou porque fez um manejo diferente lá, achou que era uma enfermidade e foi culpa do manejo. Então tem uma série de problemas que acontecem que a gente não consegue levar esses dados a ferro e fogo. Por isso que a sorologia, quando a gente faz a sorologia, a gente tem a clareza do que a gente vai enfrentar, certo? Então isso fica muito mais assertivo, digamos assim, o nosso controle. A gente sabe o que a gente vai combater, diferente de quando a gente faz no escuro. Léo, eu não vou fazer sorologia, eu posso fazer no escuro? Pode, tá? Isso aí não tem problema nenhum. Fazer o controle no escuro, meu povo, é melhor do que não fazer, tá? Feito é melhor do que perfeito, vamos dizer assim, tá? Então é melhor que faça lá a vacina, tenta ir acertando até diminuir os casos, para depois sim você dar um tiro certo, tá? O aborto pode ser manejo de estresse no curral. Pode acontecer também, Alanzal. Manejo equivocado no curral pode promover um aborto, principalmente porque ele eleva o cortisol. Tá? Elevou o cortisol, que ele é um hormônio inflamatório, tem liberação de prostaglandina e aí lisa o corpo lúteo, pode abortar. Isso pode acontecer. Mas assim, o aborto em si, galera, o que eu quero que vocês levem em consideração é que a gente precisa entender o histórico, né? Poxa vida, eu não fiz manejo no curral nenhum. Eu vou... Boa noite, Léo. Deu BO no YouTube, Maurício. Na verdade, não foi no YouTube, tá, galera? O problema que foi aqui na nossa região hoje, com, sei lá, o que aconteceu com o excesso de vento. Inclusive, ela deu umas quedas de energia aqui, mas ficamos sem internet. Aí eu tive que desmarcar minhas consultorias, remarquei, e aí voltou finalzinho da tarde, só que finalzinho da tarde ela voltou muito ruim. Então, tentei entrar aqui agora pelo YouTube, mas não deu certo. Nem conectou no YouTube, pra você ter noção. Beleza? Ô, Pablão, e aí, boa noite, meu amigo. Então, meu povo, assim, pode trabalhar no escuro? Pode, mas quando a gente tem um direcionamento mais certo, o nosso controle é mais assertivo, né? Um direcionamento mais exato. O nosso controle, ele fica mais assertivo. Então, por isso que eu sempre sugiro que faça sempre as vacinas. E as vacinas, aí que entra o problema, né? Pô, Léo, mas eu aplico, sei lá, a vacina bioabortogen, da Biogênese. Eu vou ter que aplicar a bioleptogen, né? Gente, nem todas as vacinas conjugadas, as vacinas polivalentes, têm a cobertura vacinal de todas as cepas,
tá? De todas as cepas contra a leptospirose. E tem um detalhezinho. A vacina de leptospirose, dependendo do desafio da sua região, da sua propriedade, principalmente aqui que nós temos um desafio grande com leptospirose, a leptospirose está instalada em território nacional inteiro, já tá, meu povo? Não tem como a gente falar assim, aqui não tem leptospirose. Tem, às vezes você só não tem o conhecimento, mas tem. Então, assim, o nosso desafio aqui é alto com leptospirose, principalmente região pantaneira, que tem muitos animais silvestres, tem muita capivara e tudo mais. Então, isso fica um pouco desafiador lá. E aí, em propriedades onde tem um alto desafio, a gente tem o costume de fazer reforços mais seguidamente. Então, a gente vai fazer um reforço a cada 6 meses, semestral. Dependendo do caso, do surto da propriedade, até a cada 4 meses. É como diz o ditado, melhor evitar do que remediar. É exatamente. Inclusive, o post que eu acabei de fazer, que eu coloquei no feed, foi a respeito sobre a vacina e eu ainda coloquei lá. Prevenir é melhor que remediar. Remediar, meu povo, assim, ó, tem cura? Tem cura, tá? A leptospirose dá pra gente fazer um tratamento. Principalmente em vacas de leite, bezerros e tudo mais, a gente consegue contornar a situação. Como que seria um possível tratamento? Não vou falar certinho pra vocês aqui, por questões que a gente está aqui no curso, senão o povo vai falar que eu estou passando receituário, indicando aqui, e não é o meu objetivo. Mas você faz o tratamento com streptomicina. Aí a bula, essas coisas, vocês olham depois lá como é que faz o tratamento certinho. Mas é a streptomicina que é o tratamento da leptospirose. Se você der um descanso para suas vacas, por exemplo, porque ela fica com uma certa... O que acontece? Quando tem a contaminação da leptospirose, ela vai se alojar nos rins. Lá nos rins que ela vai causar o problema no organismo do animal. Então o animal fica, um bezerro, por exemplo, fica muito parecido com uma tristeza parasitária bovina. E aí tem a urina cor de Coca-Cola, que todo mundo fala, porque ela ataca, né, as células do sangue e tudo mais. Enfim, causa uma lesão no rim e aí o animal urina bem escuro. Então isso é um dos sinais. Tem como a gente fazer o tratamento com streptomicina. E aí você consegue recuperar esse animal. A vaca, se você, além de fazer esse tratamento, der um descanso para essa fêmea, de pelo menos, o que o pessoal cita, tá, galera? De pelo menos 3 ciclos, tá? 3 ciclos, você consegue ir eliminando aí essa leptospirose do organismo da fêmea, mas claro que você também tem que dar uma condição para ela. Por isso que a vacina é muito importante, porque a vacina ela não cura, mas ela freia a disseminação. Se ela freia a disseminação, o que acontece? A gente para de disseminar a enfermidade no nosso rebanho. E aí, se você der um descanso para essa fêmea, o próprio organismo dela, né, dando suporte para ela, você consegue fazer com que essa fêmea elimine, se recupere mais rápido. E a leptospirose, pelo fato dela ser... eu quero falar uma palavra bem fácil para vocês, assim, a leptospirose que acomete os bovinos, ela é nativa dos bovinos, vamos dizer assim, já está dentro dos bovinos. Já vou responder a sua, Maurição. Você imagina uma vaca que urina, sei lá, quantos litros de urina por dia. O volume é muito grande, então a chance de contaminação aumenta, porque outras vacas vão se contaminando muito mais fácil do que com a urina do rato. O rato ou um pequeno roedor, urina ml, então a chance de contaminar fica muito maior pelas vacas do que pelo próprio roedor. Então, quando você faz a vacina, você consegue frear porque o próprio organismo vai dar uma recuperada, tem cura, você faz o tratamento, você consegue ir contornando a situação e aí com isso você freia a disseminação, você consegue limpar o seu rebanho. Só que como o desafio da reinfestação é grande nas nossas regiões, principalmente como eu estou falando para vocês, em regiões onde tem muita animais silvestres como capivara, a gente tem que fazer um reforço mais frequente. Porque a cobertura vacinal é de 12 meses. Se você pegar uma vacina contra leptospirose, você vai ver que na bula dela fala, reforço tem que ser anual. Só que a cobertura vacinal é de 12 meses. Mas o desafio na propriedade sendo muito grande, a gente recomenda que faça isso mais frequentemente, de a cada 6 meses, dependendo do caso, a cada 4 meses. Como que a gente vai fazer essa vacinação? Eu já vou explicar para vocês. Léo, se eu fizer a vacina, seja de leptospirose ou reprodutiva de um certo laboratório, as 2 doses no ano seguinte, tá? As 2 doses no ano seguinte. Vou fazer o reforço, porém não consigo mesmo no laboratório.
Tem algum problema em fazer outro? Mauricião, eu vou falar disso daí também agora já pra vocês, galera. Pode ficar tranquilo. O Gabrielzão mandou assim, boa noite, Léo. Ô, Gabrielzão, tamo junto, meu amigo, valeu. Ó, o que acontece, galera? Por que a vacina é muito importante e por que é importante que se faça o reforço pelo menos semestral? Olha só, deixa eu arrumar aqui meu suportezinho. Vacina, galera, quando você aplica, você consegue frear, só que tem ainda os animais silvestres no ambiente, vai continuar a reinfestação, certo? Com isso, quando você faz esse controle da vacina, sem saber que tipo de cepa de vacina que você está da enfermidade que você está combatendo, né? Por exemplo, igual o Mauricião falou, vamos supor que o Mauricião lá usou a Leptoferm da Zoetis, que pega 5 cepas de leptospirose. O que acomete no Brasil geralzão assim, as principais são 6 cepas, tá, galera? De nome de cabeça eu não vou saber falar para vocês aqui, mas é Hardio, Pomona, Leptospira. Putz, é um monte de nome complicado a ela. E não se apega nisso não. O que a gente tem que entender é o seguinte, se a gente souber o desafio que a gente está combatendo, a gente vai conseguir direcionar a vacina mais certa para isso. Então, quanto mais cepas de leptospirose tem a vacina, mais eficiente ela é, porque a cobertura vacinal é maior. Porque são inúmeros, galera. São inúmeros. E no Brasil, as principais são 6, tá? Eu não vou lembrar o nome de todas delas aqui não. Mas vamos supor que você está utilizando a Leptoferm 5, né? 5 cepas. Pô, é uma excelente vacina, Leptoferm. Só que não é a vacina direcionada para a cepa de leptospirose que está acometendo você, por exemplo. Ela vai ter eficiência? Não vai. Então aí você pega uma outra vacina que tem algumas cepas a mais, ou que tem a cepa específica para o seu caso, cara, com certeza o seu freio na disseminação da doença vai ser mais eficiente. Então essa é a questão. Pode-se trabalhar no escuro? Pode, mas começa trabalhando com uma vacina só. Até você falar assim, opa, ela começou a fazer efeito em algumas dessas cepas aqui que estão me acometendo. Geralmente pode ser 1, 2, até 3 cepas a mais aí acometendo o seu rebanho. Aí vamos supor que você está fazendo a primeira dose, a segunda dose com a vacina A. Chegou no ano seguinte lá, para fazer o reforço, ou no semestre seguinte, você não encontrou a vacina A, só tem a vacina B e falta algumas cepas. Infelizmente, não tem o que se fazer. É melhor fazer. Por isso que eu falo assim, feito é melhor que perfeito. Se você fez, já está ótimo. Para você, Maurição, feito é melhor que perfeito. Se você já fez a vacina, é melhor do que não fazer. Tá? É melhor do que não fazer. Mas tenta trabalhar, vamos supor assim, a vacina que você tinha pegava lá, sei lá, 8 cepas contra a leptospirose. Tenta procurar uma vacina que seja equivalente, né? Que não que tenha menos cepas, entendeu? E aí que tá a questão daquele tipo de vacina conjugada ou vacina reprodutiva, por exemplo, a Cattle Master Gold, né? Cattle Master Gold da Zoetis. Vamos utilizar a Cattle Master e a Leptoferm. Aí você fala assim, pô, meu reforço é anual. Só que se você ficar só na Cattle Master, a gente precisa complementar com as cepas da Leptoferm. A mesma coisa acontece com a Biogênese. A Biogênese que tem a Bioabortogen, ela pega a leptospirose? Pega. Só que se você pegar a Bioleptoven, você vai ver que ela complementa a Bioabortogen. A vacina Supravac LCH da Decra. Ela é completa. Se você pegar a vacina Supravac LCH junto com a vacina da Leptoven, que são as duas da Decra, você vai ver que não se completa, porque a vacina Supravac LCH já pega todas as cepas que a Leptospira pega. Só que a questão de preço, por ela ser mais elevada e só necessita um reforço anual, a gente opta para fazer o reforço semestral só com a vacina de leptospirose. Vocês entenderam a importância de se fazer a vacina de leptospirose? Porque uma completa junto com a vacina reprodutiva. Deixa eu ver aqui que o Germano falou assim, a vacina reprodutiva deve ser aplicada em touros. Exatamente, Germano. Por ela ser uma DST, a vacina reprodutiva, galera, ela tem que ser feita em machos também, nos reprodutores, nos touros também. Por quê? A enfermidade reprodutiva é uma DST. Então, a IBR-BVD, todas elas passam pela cobertura, né? A hora que o touro cobre a fêmea, ele vai passar por esse contato. Campylobacteriose, por exemplo, onde as bactérias ficam nas cristas do prepúcio. Então, ele passa. Então,
tem que fazer no touro, porque muitas vezes a gente fala assim, cara, eu vou fazer, para não gastar muito dinheiro, eu não vou fazer um exame na vacada, mas eu vou fazer um exame nos touros, porque se eu sei que o touro é positivo, a minha vacada também é. Então, muitas vezes a gente consegue trabalhar com essa linha de raciocínio. Por isso que tem que fazer vacina tanto no macho quanto na fêmea. É nos dois, tá? Não é um só, não. Pera aí deixa eu chegar onde mais aqui. O Germano respondi. E o João perguntou assim, Léo, e como vai ser o protocolo em lote de vacas que nunca foram vacinadas contra leptospirose? Vou falar disso daqui já agora, tá, João? Fica tranquilo aí. Deixa eu só subir um pouco as perguntas aqui. Leozão, apliquei vacina de BR-BVD antes de iniciar o protocolo TETF. Depois que confirmo preenche com 60 dias. Fizemos a vacina de leptospirose. Fiz certo ou errado? Gabrielzão, feito é melhor que perfeito, tá? A gente tem que ter isso em mente. Só que assim, o interesse de fazer uma vacina reprodutiva ou a vacina de leptospirose é antes da minha fêmea emprenhar. Porque depois que ela emprenha, se ela tem a enfermidade, já foi o boi pra corda. Você entendeu? Então assim, eu vou fazer o reforço depois que confirma a gestação, beleza. Aí tudo bem, você está fazendo um reforço. Mas quando você vai fazer pela primeira vez, faça sempre antes de emprenhar. Porque antes de emprenhar, você garante que você vai frear a disseminação antes de dar um problema na gestação. Ainda mais TETF aí que você pode perder por uma enfermidade e não é uma brincadeira tão barata assim. Então, faça antes. É reforço? Beleza, aí tudo bem, pode fazer depois. Por que o reforço? Ela tem uma cobertura vacinal. Se você fez a sua TETF dentro desse período da cobertura vacinal, tudo bem, ela está protegida, entendeu? Agora, vai receber pela primeira vez? Aí faça antes de emprenhar. E Adri Gorlin, deve ser Adriana Gorlin. Mas tem alguma indicação que vacinas que não são conjugadas, específicas para lepto, têm maior eficácia? Geralmente são mais eficazes, tá? Se você for tratar só lepto, sim. Porque elas têm uma cobertura de muito mais cepas do que a própria vacina conjugada. Quero dizer para as vacinas individuais, tanto lepto quanto BR-BVD. Tá, eu entendi. Quando você faz vacinas, Gorlin, quando você faz umas vacinas específicas para a enfermidade, geralmente ela tem uma eficácia maior. Inclusive, vou dar um exemplo aqui para vocês. Muitos utilizam vacina contra a clostridiose, a conjugada, né, as polivalentes, que pega carbúnculo, botulismo e tudo mais, né? Por exemplo, a Excel 10, ela é uma vacina conjugada que pega 10 cepas. Só que quando você tem um surto, por exemplo, de botulismo, todo mundo sugere que faça uma vacina contra botulismo, especificamente só contra botulismo, pela eficiência. Quando você faz uma vacina, não estou dizendo que a vacina conjugada não seja eficiente, tá, meu povo? Entenda isso, a vacina conjugada é sim eficiente. Mas quando você tem um surto, a indicação é sempre você estar atuando diretamente para aquele surto. Você tem um surto de leptospirose? Faça a vacina só de leptospirose. Dificilmente hoje você vai encontrar uma vacina específica, por exemplo, só para IBR-BVD. Tem. Mas você pode ver que a maioria no mercado elas são conjugadas. Então, assim, só que se você procurar, por exemplo, para botulismo, tem específico para botulismo. Então, quando você tem um surto, opte por trabalhar com a vacina só para aquele surto. E daí você tem uma eficiência maior. Léo, já vi Ivete muito aqui experiente falando que vacinas reprodutivas, se não forem feitas a cada 6 meses, você joga dinheiro fora. Anual, o que você acha? Ô, Leandrão, é o seguinte, vacina reprodutiva, cara, é garantido pelo laboratório que ela tem uma cobertura vacinal de 12 meses. Mas aí cabe o desafio da propriedade. Por exemplo, eu quase não tenho casos de aborto. Então, significa que o quê? Que meu desafio aqui é pequeno. Tem necessidade de ficar fazendo a cada 6 meses? Não. Então, mantém o que o laboratório está falando. Aí, ó, a questão do reforço. Há uns 2 anos atrás, acho que foram 2 anos atrás, teve uma propriedade que eu assistia e que a gente estava com casos de aborto e não sabia o que estava vindo. Fomos analisando o histórico, fomos fazer a sorologia e deu Leptospira wolff, né? Deu a Leptospira wolff. E aí se você pega, mas era uma propriedade que estava recebendo vacina contra leptospirose. Aí a gente foi ver a vacina que o produtor estava aplicando. Não pegava Leptospira wolff, nem toda vacina
contra a leptospirose, pega essa cepa. E aí a gente pegou a mais baratinha do mercado, que é a vacina que é a da Decra, a Leptovem. Começamos a fazer o protocolo a cada 4 meses, porque estava tendo muito casos de aborto, aumentou muito rápido, e aí conseguimos frear a disseminação. E aí a cada 4 meses, a gente passou para cada 6 meses. E provavelmente, aí eu já não estou mais assistindo eles, provavelmente hoje eles estão fazendo reforço semestral, tá? Eles não vão parar, porque eu conheço o produtor inclusive é um médico veterinário também, ele é criterioso nessas escolhas assim, só que assim, nunca imaginou que era uma cepa específica que ia cometer aquela propriedade. Então, depende do seu desafio para você falar que realmente precisa fazer a cada 6 meses. Ah, eu tenho um surto de BR-BVD aqui. Pô, então faz a cada 6 meses. A cobertura vacinal garantida pelo laboratório é de 12 meses, tá? Isso é fato, ninguém consegue mostrar que não é, porque é. Só que daí, se o seu desafio é alto, Léo, eu venho fazendo sorologia, vem dando BR-BVD, beleza, então vamos fazer a cada 6 meses para a gente conseguir frear o máximo possível a disseminação dessa enfermidade. Então isso é o que a gente tem que levar em consideração. E não o que os outros acham. Se não fizer a cada 6 meses é jogar dinheiro fora. Não, depende do desafio da propriedade, tá? E tá. Agora vamos pensar assim, galera. Vamos imaginar que... Cara, tá uma sequidão aqui do caramba. Vamos pensar que a nossa fêmea nunca recebeu a vacina, né? Eu acho que é João Vitor, né? Acho que fez a pergunta. Cadê você aqui, moço? João Vitor falou aqui, Léo, como que vai ser o protocolo em lote de vacas que nunca foram vacinadas contra a leptospirose? Ô, João, é o seguinte, se a sua fêmea nunca recebeu a vacina de leptospirose, tanto a vacina contra a leptospirose quanto a vacina reprodutiva, né, que pega IBR-BVD, campylobacteriose, BRSV e todas as outras, todas elas são indicadas a fazer 2 doses iniciais, tá? Esse é o protocolo inicial, 2 doses, sendo que você vai fazer a primeira, vai passar um intervalo de 21 a 30 dias e você vai fazer a segunda. Então, se é uma vaca que nunca recebeu, você vai ter que fazer 2 doses, tanto vacinas reprodutivas quanto vacinas contra a leptospirose. A mesma coisa. Aí o reforço, que aí você tem essa variação. O reforço a gente faz a cada 6 meses, dependendo da sua região, mas de modo geral é assim. A cada 6 meses leptospirose e a cada 12 meses a vacina reprodutiva, né? Então é essa variação que a gente tem. Então seria assim, ó, contra a vacina da leptospirose, nunca foi vacinada, aplica-se 2 doses. Léo, minha estação reprodutiva vai começar daqui 2 meses, por exemplo. Se você tem tempo agora, faça agora. Se não, você consegue fazer beirando a sua estação reprodutiva. Mas faça antes de começar, porque daí você já consegue frear a disseminação e aí suas vacas vão entrar mais sadias. Certo? Eu achei que era pergunta aqui pra cima ou não. Então, assim, ficou na dúvida, faça a vacina. Nunca recebeu? Faça 2 doses com intervalo de 21 a 30 dias da primeira para a segunda, entendeu? Vou começar mais para frente minha estação. Posso fazer agora? Pode, porque ela tem cobertura de 12 meses, dependendo do seu desafio, tem que ser de 6 meses, e a reprodutiva a cada 12 meses. Eu sugiro que você faça sempre de 60 a 30 dias antes de iniciar o seu protocolo hormonal, a sua estação reprodutiva, tá? Antes de iniciar. Ô Max, boa noite. Inclusive, meu povo, eu vou dar um spoilerzinho pra vocês, tá? Vou dar um spoilerzinho pra vocês. As inscrições do mapa já se encerraram, né? E o pessoal tava tudo me pedindo, Léo, me ajuda, quero entrar no mapa e tudo bem. Não rolou porque eu falei que não ia, assim, cara, eu tô muito corrido, encerrou. Não vou conseguir abrir uma outra turma agora. E aí, eu falei, então vamos liberar as inscrições dos 7 passos. Nos 7 passos para o protocolo de sucesso, uma das coisas que eu cito para vocês lá, que é um dos passo a passos, eu vou abordar essa parte de vacina. Se vocês querem aprofundar um pouco mais, não perde tempo, vai para os 7 passos. Lá são 7 passos, gente, objetivo, lá não tem enrolação. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, cada um são 7. E aí eu vou explicar para vocês, é um método que eu desenvolvi, que a gente consegue extrair o potencial máximo. Por quê? Como eu falei nos stories, eu percebi que conforme, independente do protocolo,
existem pontos, né, muito parecidos, esses pontos que a gente tem que levar em consideração, independente do protocolo que você está utilizando. E aí todo mundo deixa passar batido. Quando você deixa passar batido, você não leva aquela atenção. E aí nos 7 passos, eu pontuo cada um e aí é um passo a passo. Você seguindo cada um deles, você consegue extrair o potencial máximo de qualquer protocolo hormonal. Aumenta a taxa de prenese e o resultado, é loucura, gente. Pra vocês terem noção, os alunos que falam que seguem o passo a passo, todo mundo consegue extrair, independente do protocolo que você está utilizando, tá? E tá com 50% de desconto, meu povo. Aproveite essa oportunidade, viu? O link tá na bio. O Leandrão perguntou assim, Léo, vacina aplicada em uma vaca prenha de poucos meses, tá? Que futuramente iria abortar. Pode ser... Peraí. Futuramente iria abortar. Pode-se parar o ciclo dessa doença e levaria aborto nessa fêmea? Ô, Leandrão, seguinte. Ô, Carlão, boa noite. O que quiser... eu entendi a pergunta. Deixa eu só formular ela aqui para todo mundo entender também. Uma fêmea... Cadê? Vacina aplicada em uma vaca prenha de poucos meses. Que futuramente iria abortar. Beleza. Pode-se parar o ciclo dessa doença que levaria ao aborto nessa vaca? Pode. É isso que eu falo de frear a disseminação, tá? É isso que eu falo. Leptospirose, ela é uma vacina que não cura, mas ela freia. Na verdade, todas as vacinas, a maioria das vacinas, elas não curam, mas ela freia a disseminação, tá? Freou a disseminação, por exemplo, a leptospirose que tem tratamento, você consegue dar um suporte para essa fêmea e aí ela pode ser que ela consiga levar essa gestação até o final. O grande problema é que a leptospirose, o aborto que ela causa, ali por volta de 6 meses, pode causar uma deformação no feto, pode causar uma maceração, uma putrefação desse feto. Então, isso que acontece que é o problema. Quando você pega assim no início e consegue controlar, talvez você consiga, talvez não, pode ser que ela consiga. É biologia, a gente não consegue dar uma certeza de 100%, né, de certeza. Então pode ser que ela consiga levar essa gestação até o final. Mas aí você tem que fazer o tratamento, fazer a vacina, porque a vacina freia, mas ela não cura. Então você tem que fazer ela se curar. Entendeu? Não sei se eu consegui ser claro para você, Leandrão. Deixa eu ver quem mais perguntou aqui. Léo, esses 7 passos são os mesmos que estão no... quem é do mapa da reprodução bovina, os 7 passos está lá no módulo bônus para vocês, tá? Fica tranquilo aí para vocês. Ô, Fagnão, beleza? Boa noite. É o mesmo que está no mapa. Tá no mapa. Os 7 passos está no mapa, tá, galera? Quem é do mapa, tá no mapa. Fica tranquilo. Léo, posso outro tipo de vacina junto com a B19? Carlão, pode. Inclusive, meu povo, a vacina pode utilizar, entendi. A vacina B19 é uma vacina reprodutiva contra a brucelose. RB51 e B19, elas são vacinas reprodutivas. E você pode fazer outras junto com essas vacinas? Pode, não tem problema nenhum. Acontece que não é muito bem essa palavra que eu vou utilizar, mas é que o estresse no organismo que você vai causar no animal vai causar uma inflamação imunológica nele, né? Porque você vai causar vários estímulos, né? Você vai estar dando vacina contra leptospirose, brucelose, sei lá, contra clostridiose, uma série de outras vacinas? Pode, não tem problema nenhum. Mas o estresse no organismo do animal vai ser um pouquinho grande. Então tomem cuidado com o momento da aplicação dessas vacinas. Vai morrer? Não vai morrer ninguém. Pode ficar tranquilo que não vai prejudicar ninguém. Assim, de questão de morte e tudo mais, não vai matar a vaca. Mas toma cuidado porque o estresse no organismo dela fica um pouco alto. É igual, vamos supor assim, você vai num posto de saúde aí para tomar uma vacina, ele já quer te enfiar mais umas 3, 4 vacinas. Você pode ver que no outro dia você tá meio cabisbaixo, né? Você tá meio legalzão, não. Você fica meio baqueadão. É o estresse que causou no organismo, né? Dá um estado febril e tudo mais. Mesma coisa que aconteceu com todo mundo aí que tomou coronavírus aí, Coronavac, Pfizer e AstraZeneca e tudo mais. Ficou meio baqueadão, né? Eu fiquei, cara. Então, mas pode, tá? Não tem problema nenhum. Só toma cuidado que vai ter um certo estresse aí, mas não vai ser prejudicial, não. Ó o Max perguntando que, Léo, a vacina... Peraí, a vacina tristeza... Ela causa aborto próximo da gestação?
A vaca que tem leptospirose, o leite pode ser consumido? Cara, não. Sabe o que acontece? Uma das formas de transmissão é pelo leite. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Você tem que ferver bastante. E em caso de descarte, abate, o consumo humano pode ser feito? Cara, você imagina o tanto de carne abatida aí com leptospirose que o povo já mandou e ninguém sabe disso, tá? É difícil. O que acontece? Só se a lesão no rim for bem grave. É uma lesão aguda no rim, né? Então, muitas vezes, se o animal não vem a óbito, ele mesmo consegue ir recuperando. Então, muitas vezes assim, a gente já mandou pro abate aí e nem sabe que tinha leptospirose, tá? Mas acontece que uma das formas de contaminação é pelo leite. Evita tomar o leite cru, né? E, cara, como a sorologia é um pouco mais elevada no questão de custo, pega pelo menos uma amostragem. Eu tenho um rebanho lá de 100 vacas que eu faço ordenha. Pô, pega 10% do lote, pega em 10 vacas. Ou, fica oneroso, pega em 5. Pega uma vaca que abortou para você ver o que está acontecendo com essa vaca. Se realmente, que tipo de enfermidade que acometeu ela. Se é uma enfermidade ou foi, sei lá, aplicou um medicamento errado. Pega conforme o histórico da propriedade. No corte, isso não é tão simples assim. Porque no corte é um pouco mais difícil de fazer essas anotações. Nem toda a mão de obra que a gente tem no campo está capacitada para colher essas informações. Infelizmente é a nossa realidade, a gente não pode tampar o sol com a peneira. Por isso que eu sempre sugiro que faça treinamentos com o produtor, com a equipe, com tudo mais onde vocês trabalham, que ajuda demais, galera. Anotar as ocorrências que acontecem é fundamental para você conseguir fazer o direcionamento de vacinas. Você entendeu? Para você escolher a vacina certa, claro que o caso de leptospirose não é o conforme o aborto que você vai saber qual é a cepa, né? A gente tem uma suspeita conforme os sintomas, né? Os sinais que vão aparecendo e tudo mais. A gente consegue ter a suspeita, mas não a certeza de qual é a cepa. Então por isso que eu falo, quando for algum caso assim, você suspeitar de leptospirose, pega aquela vacina que tem a maior número de cepas, né? Eu particularmente gosto muito. Meu povo, o que eu vou falar para vocês aqui, eu não estou indicando, não estou recebendo nada, não é propaganda, não é nada. É o que eu gosto, tá? Então, Leptoven, que é uma vacina completa. A Fertigard da Vale MSD é uma vacina bem completa, que tem um número de cepas contra a leptospirose muito grande. Além das outras, né? A Leptoven, ela só pega leptospirose, tá? A Supravac LCH, que pega IBR-BVD e uma porrada de cepa de leptospirose. A vacina Bioabortogen com a vacina Bioleptogen, ela se completa, eu gosto demais. Só que não tem, dentro dessas cepas aqui, não tem a Leptospira Wolf. Se você pegar uma sorologia onde você está sendo acometido Leptospira Wolf, já não seria uma opção. Leptoferm, que é da Zoetis, ela não pega Wolf também, são 5 cepas. O que mais que a gente tem de vacina? Enfim, galera, é só você ver, dependendo do surto, dependendo do desafio que você tem, é só você ver quanto de cepas que pega ali na leptospirose e procure fazer a vacina que você encontrou mais adequada para a sua realidade. Mas sempre faça a vacina reprodutiva junto com a vacina contra a leptospirose. O reforço você vai sempre intercalar. Então, só para vocês entenderem, vai ser assim, ó. Vamos imaginar que em maio a gente fez as duas. Vacina contra a leptospirose e vacina contra vacina reprodutiva. Em novembro, é um exemplo, tá? Em novembro, você vai fazer o reforço de qual? Só da leptospirose. No ano seguinte, em maio, faz as duas. Em novembro, leptospirose. Sempre assim, por quê? A cada 6 meses você faz leptospirose e a cada 1 ano você faz a vacina reprodutiva. De modo geral, é assim que funciona, tá? Ixi, peraí que subiu aqui. Cadê a pergunta? O Max tá... aqui. O Nonato falou assim, ó. E aquele que você falou do cachorro é das poderosas. Exatamente, viu, Nonato? Não vai entregar, hein, Nonato? Não pode contar o segredo, hein? E Nonato, você não esquece, né? Ó, a dosagem da leptospirose que vem junto com a IBR-BVD é suficiente? Ou tem que aplicar o dela separado? A Mauri, né? A Mauri, cara, tá mais relacionado com o tipo da cepa que tem lá na vacina do que com a questão da dosagem e concentração, tá? Tá mais relacionada com as cepas do que com a concentração. Hoje, as vacinas que a gente tem conjugadas, elas são eficientes. Só que muitas das vezes,
a gente não tem a cepa necessária nessa vacina. Por isso que a gente faz a associação da vacina contra a leptospirose, entendeu? Esse é o grande motivo de se fazer separado. Não pela questão da concentração, da quantidade de antígeno que tem ali a vacina. Léo, como seria feita uma sorologia na minha cidade? Não tem laboratório. Cara, tem o Axi Análise em Porto Alegre, eu acho que eles têm em Minas também. Você coleta, tira o soro e manda para eles. Você vê como é que é o envio deles, você vai ter que mandar refrigerado e aí eles vão fazer toda a análise para você. É através do soro, então é tranquilo. Você pode até... Não sei porque tem que ver de acordo com a requisição do laboratório. Mas é tranquilo, você mandou refrigerado, vai chegar para eles lá, eles vão fazer o exame para você, é facinho, não tem crise não. Só que fica um pouco oneroso. Mas não é ninguém vai ficar falido por causa disso. Quais vacinas reprodutivas que você tem usado mais? Ô Eric, IBR-BVD, Eric, eu não tenho muita preferência por laboratório não, tá? É mais a questão de preço e, claro, dependendo do desafio. Então, assim, ó, o que a gente sempre trabalha aqui, que a gente vê, de modo geral aqui, o que domina o nosso mercado aqui hoje no MS, a gente tem a biogênese e as zoetes que dominam, tá? Tem uma grande parte pegando a parte da Decra, tem. Decra é a Supravac LCH. Tem uma parte pegando a da Valer? Tem também, tá? Enfim, eu não particularmente, eu não opto por algo muito específico. Eu prefiro saber qual é o desafio. Eu não sei qual é o desafio, então eu vou buscando aquilo que mais completa aquela situação. Por exemplo, a vacina da biogênese tem preço bom, tem uma cobertura vacinal excelente, então eu vou utilizar ela. Não, mas nesse ponto aqui, ó, eu acho que eu vou ficar com a das Zoetis, porque tem uma suspeita a mais aqui, dependendo do tipo de cepa da vacina, então eu vou fazer a Cetomaster. Então aí eu vou fazendo esse direcionamento, tá? Mas é preço, o que rola aqui vai ser preço, tá? E o que domina o nosso mercado hoje aqui é a Cetomaster e a Biogênese. A Biogênese eu acho que ela tem uma venda muito maior até, porque ela é bem mais barata, tá? E a Supravac LCH também. Tem uma saída no mercado aqui muito boa. E a Leptoven também, meu Deus, a Leptoven é barato demais, meu povo. Não tem, quem não faz vacina de leptospirose, começa a fazer. A partir de quantos meses posso aplicar a vacina reprodutiva? De 3 a 4 meses você já pode começar a fazer o protocolo inicial. Inclusive é o que eu sempre indico, porque o manejo inicial com 2 doses é bem mais fácil você fazer numa bezerra, né, numa fêmea jovem, do que fazer numa fêmea que vai estar entrando numa estação reprodutiva, numa novilhada. Às vezes você não quer mexer muito com aquela novilhada, é um novilhado de desafio e tudo mais, você só quer fazer uma dosezinha no D0. Então, o protocolo inicial com 2 doses, né, tendo esse intervalo de 21 a 30 dias, eu sempre sugiro que façam em animais jovens. Pode fazer na desmama, pode fazer, sei lá, aos 10 meses, mas a partir de 3, 4 meses você já pode estar fazendo isso daí. Galera, infelizmente eu fui assim, a internet nossa não rolou hoje, mas eu ia mostrar bastante coisa pra vocês. Inclusive, não tá no meu celular. Ou tá. Deixa eu ver se tá aqui. Pera aí. Não tá aqui. Não tá aqui, senão eu vou me perder aqui. Deixa eu sair daqui, eu não sei mexer direito com esse negócio. Mas não tá aqui. Eu queria mostrar uma imagem de um caso que a gente pegou confirmado leptospirose. Era um aborto e era um feto já... Tava bem... situação precária mesmo, já tava tudo destroçado. É difícil, você só consegue entender porque o crânio tá bem definido, mas ele tava já bem em putrefação, aquela anarquia toda. Eu queria mostrar a imagem para vocês, na apresentação eu ia mostrar, mas aqui não rolou. Mas tá bom, eu vou subir essa live depois lá no YouTube e qualquer momento a gente faz outra, beleza? E meu povo, é isso. O que eu queria passar para vocês? Faça a vacina de leptospirose junto com a vacina reprodutiva. Faça o reforço semestral e o reforço da reprodutiva anual. Semestral é de praxe, tá? Eu costumo falar que tem que fazer semestral. As bulas indicam fazendo anual. Eu não sugiro que faça anual porque nós sabemos que a leptospirose está espalhada já no território inteiro. Então todo lugar tem. Então, para a gente evitar, e a disseminação da leptospirose, ela é muito grande, muito fácil, porque ela fica em locais úmidos, de barro, lagoas, açude, represas.
E os animais vão até ali para ingerir a água e ela adentra pela pele. Então caiu no organismo do animal, vai para o rim, lá no rim vai causar uma lesão aguda e vai prejudicar, e ainda por cima vai para a parte reprodutiva, ficando ali no trato reprodutivo, pode causar aborto, e a disseminação é muito grande. E ainda a fêmea começa a espalhar isso através da urina. Então é um problemaço. E muitos não levam muito a sério porque acham que a vacina reprodutiva já pega uma cepa, 2, 3 cepas aqui de leptospirose é o suficiente. Não é. Porque leptospirose nós sabemos que tem inúmeras sorovárias. Então são vários tipos de leptospirose que acometem o nosso rebanho. Então tem que ficar ligado quanto a isso. No meu caso, que é gado de leite, tem vaca prenha em vários períodos de gestação. Pode vacinar todas? Com certeza, Zezinho. Faz aí bica corrida. Você, vou te dar uma dica, Zé. Você tá lá no curso também, mas eu vou dar uma dica aqui para você. Pega o seu calendário anual, você faz o download do calendário anual lá, você coloca as principais enfermidades que acometem o seu rebanho aí, a sua região. E aí você, conforme o seu calendário, você já aponta, esse mês a vacina leptospirose é reforço semestral. Se eu aplicar agora, daqui quanto tempo eu tenho que aplicar? Aí você já marca, deixa marcado, porque daí você não deixa, você não pula, entendeu? Nesse mês aqui eu vou fazer a vacina reprodutiva. Ela é reforço anual. Beleza, então daqui 1 ano eu vou marcar. Quando você já faz, deixa tudo marcadinho, você não se perde, entendeu? Tanto com vacina, vamos supor, eu faço RB51. Vamos supor que é a vacina contra a brucelose. Mas a RB51, eu gosto de fazer 2 meses antes da estação reprodutiva. Já marca no calendário. Porque quando você faz isso, você consegue visualizar, você tem uma visão macro. Você não pega de surpresa, não é pego de surpresa, você entendeu? E aí você zera todo mundo, Nesse dia aqui eu fiz em todos os lotes. Então todos os lotes você vai ter que fazer daqui 6 meses. Então conforme você vai fazendo isso no calendário, você não se perde. Entendeu? Vital Luiz aqui, boa pergunta, Zezinha. Reação vacinal... Não, pode ficar tranquilo. Você pode fazer em todas. O grande problema, meu povo, da vacinação em si, não é a vacina. O grande problema é a questão do manejo no curral. Griteiro, bateu nas vacas, todo aquele problema causado no manejo do curral, que é ruim, tá? A vacina em si não vai causar um estresse para chegar a causar esse aborto assim, entendeu? Os animais com mais 30 dias de IA ou TE não tem uma chance maior da reação da absorção, né? Seria melhor esperar a sexagem de 60 dias? Vital, é o seguinte, quanto mais você mexe pós-inseminação, maior é a chance de provocar uma reabsorção. Se você já vai fazer o diagnóstico geral com 60 dias, então espera para fazer com 60 dias. Mas é aquilo que eu falei para o Gabrielzão. A questão não é a vacina pós-emprenhar a vaca. A vacina é antes de emprenhar a vaca. Porque depois que você emprenhou a vaca e ela já tem enfermidade, já foi o boi para corda, entendeu? A chance dela absorver pela enfermidade é maior. Você entendeu? Então a questão é a gente se prevenir. Tem que fazer antes de emprenhar, antes de fazer a transferência, antes de tudo. Para a nossa fêmea entrar na estação reprodutiva protegida. Entendeu? Boa noite, galera. Sinto o fato de fazer a vacina, o índice já sobe. Com certeza. Peguei uma propriedade que tinha um aterro sanitário próximo. Puta que pariu, aí lasqueira, hein? Peguei feto mumificado, macerado, vários abortos. Após vacina, tudo mudou. Com certeza, cara, com certeza. Ô, Mourão, esse é o grande X da questão. Faça, se você tem histórico, já tem casos e tudo mais, faça a vacina que você consegue frear. E aí, se o seu desafio, que é perto de um aterro sanitário, mantenha o cronograma certinho, com uma certa frequência, que não vai ter erro. É show de bola, tá? Meu povo, feita então a live, não perde tempo. Os 7 passos está disponível no link, tá na bio, tá nos stories também. Qualquer dúvida, chama o pessoal do WhatsApp aí no suporte. Tá com 50% de desconto, galera. Não perde tempo não, tá? Você pode dividir até 12 vezes aí, é R$29,64. Olha, tá mais barato de R$29,64, dá nem R$1 por dia, meu povo. Eu não sei o que tem na cabeça, povo, falando que... 98 centavos, galera. Pelo amor de Deus, 98 centavos por dia. É de graça, né? Então não perde tempo não, porque lá você vai pegar 7 passos. É o passo a passo para você conseguir extrair o potencial máximo
com qualquer protocolo que você esteja utilizando. Beleza? Vejo vocês lá. Beleza, meu povo? Fiquem com Deus. Então, todo ano tem que dar reforço, se for leptospirose, a cada 6 meses. Beleza? Meu povo, fiquem com Deus. Um forte abraço. Espero segunda-feira todos vocês. O link está na bio. 7 passos para um protocolo de sucesso. Espero todos lá. Beleza? Um forte abraço, segunda-feira nós estamos de volta. E se Deus quiser, no YouTube. Um abraço, meu povo. Vou subir essa live no YouTube durante a semana. Fui!